Olá, boa noite. Começa agora mais um ND e no programa de hoje vamos falar sobre tratamento de água e esgoto. Afinal, Santos será sede na próxima semana do Seminário Internacional de Tecnologias Avançadas para Tratamento de Água e Efluentes. E para falar sobre este assunto, eu recebo hoje o engenheiro químico Carlos da Silva Paranhos Neto. Boa noite, Carlos. Bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Falar um pouquinho sobre o evento. É um seminário internacional. Perfeito. Que acontece agora em Santos, é isso? É um seminário internacional onde haverá divulgação de tecnologias diferenciadas para o tratamento de água e de efluentes. A exploração vai se dar na parte de tratamento de água, realmente no trabalho executado com a tecnologia de membranas, né, de osmose reversa para o tratamento de águas com salinidades elevadas, né, água do mar, por exemplo. Ou seja, é um assunto pertinente à nossa região, né? É claro. E também para o tratamento com membranas de ultrafiltração, né, que hoje estão ganhando espaço muito grande, né, na substituição das plantas convencionais, face às novas necessidades diárias para a implantação. Quer dizer, a tecnologia ela vem acompanhada de vários fatores positivos. A diminuição dos produtos químicos no tratamento, né, e a área requerida para a implantação de uma estação com mesma capacidade, ela é reduzida pelo menos da terça parte. Quem quiser participar do seminário, como são feitas as inscrições? Existe uma inscrição direta do seminário, né? A divulgação ela iniciou-se já há algum tempo. Existem os convidados naturais que vão participar, dos expositores que estarão presentes, né? De empresas de tratamento de água e tratamento de efluentes, de esgoto sanitário que estarão presentes no seminário. E as uniões com as universidades locais e universidades. Agora, a gente está falando de um seminário internacional, falando agora um pouquinho sobre essa experiência que vem de fora. Há países que podem ser apontados como referência para o Brasil e até aqui para a Baixada Santista, mas principalmente não só em experiências eficazes, mas em experiências eficazes e que sejam viáveis economicamente? Para a nossa situação aqui? É possível? Sim, sim. E o Brasil não fica atrás. Do ponto de vista tecnológico, não. Porque hoje o poder da comunicação é tão grande que, no instante seguinte, todos os países do mundo que estão antenados, eles estão sabendo o que está acontecendo aqui e acolá. Existe uma experiência muito grande de empresas francesas que fizeram investimentos altíssimos em seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, e americanas e canadenses também acompanhando esse perfil de empresas. Existe um potencial de aprendizado muito grande em Israel, que trouxe para o Brasil, está disponibilizando para o Brasil algumas tecnologias em termos de tratamento de água do mar para fins de potabilização. E está na moda hoje falar de Israel presente Sim. no Brasil. Principalmente depois da eleição, né? Bom, existe também no continente australiano, tá? E países periféricos o desenvolvimento de tecnologias também interessantes na parte de membranas. Passando pela Europa, nós citamos, além de França, a Alemanha, né, que também tem verdadeiro centro de pesquisas, né? E a Espanha. A Espanha hoje, por incrível que pareça, dentro de uma escala de um ranking mundial, é o terceiro país que mais investimento fez em saneamento para chegar a índices de tratamento de água e tratamento de efluentes superiores a 98%. Tem bastante coisa para ensinar. O Brasil é o 120º país dentro de um ranking de países que cuidam de saneamento. Para a gente entender um pouquinho melhor e de uma forma bem prática o que esse seminário vai trazer aqui para a nossa região, quais as principais etapas, então, de um tratamento de água?
Basicamente, as etapas de tratamento de água, elas são um sistema físico-químico de clarificação, né? Onde você agrega produtos químicos, clarificantes, floculantes, tá? Uma fase de decantação daquele lodo formado na adição dos produtos químicos e uma fase de filtração em filtro de areia e ou antracito ou só areia. Isso faz com que um manancial de pior qualidade tenha como produto final uma água considerada potável, né? Agrega-se a isso tudo o cloro, que é um oxidante, que ele vai impedir a proliferação de bactérias responsáveis e vírus, né? Na distribuição da água, responsáveis pelas doenças da água que a gente tem. Mesmo uma água limpa, ela pode gerar, se não tiver um residual de cloro ao longo da sua distribuição, problemas de infecção com vírus e bactérias. Agora, existe uma diferença entre uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto? Existe. A diferença... Um lugar que tem o tratamento de água também precisa do tratamento de esgoto? Claro. Basicamente, você tem uma correspondência. De toda a água que você consome, você devolve 70% dessa água para o esgoto, né? Então, é mais ou menos uma correspondência. Então, se você tem uma cidade que consome 1.000 metros cúbicos por dia, essa cidade vai devolver 700 metros cúbicos por dia na forma de esgoto. E o esgoto com toda a sua característica de esgoto, com uma carga de DBO que varia de 200 a 300, que é uma demanda biológica de oxigênio, né, que é um poluente que tem que ser, um resultado de poluentes que tem que ser tratado, ou uma demanda química de oxigênio também, que é um consumo de oxigênio em função dos contaminantes que você tem no esgoto. Isso na área de esgoto doméstico, os valores são da ordem de 200 a 300 para DBO e aproximadamente 400, 500 para o parâmetro DQO, demanda química de oxigênio. Se esse esgoto fosse industrial, esses valores seriam extrapolados para 3 a 4 vezes os valores em função da carga orgânica gerada pelos processos industriais. Por isso a necessidade de um tratamento adequado, né? Justamente. Okay, você tem tratamentos diferenciados e tem que ser adequados. Okay, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre a qualidade da água na Baixada Santista. Como é a água que você está bebendo? Nós voltamos em instantes. Até já. O Líder está de volta e o nosso assunto de hoje é tratamento de água e esgoto e eu converso com o engenheiro químico Carlos da Silva Paranhos Neto. Carlos, a gente estava conversando sobre a qualidade da água na Baixada Santista e, na verdade, como é que é feito todo esse tratamento, tanto da água quanto do esgoto. A gente pode dizer que a gente tem uma boa qualidade de água aqui? Sim, tem que falar um pouquinho da Sabesp. A Sabesp é uma empresa por excelência. Ela toma conta no estado de São Paulo de 670 municípios, quer dizer que tem 670 municípios, você tem 50%, um pouquinho mais, 60% dos municípios têm o seu tratamento de água e o seu tratamento de esgoto feitos pela Sabesp. A Sabesp é uma empresa por excelência, então ela tem um padrão de qualidade de água, independentemente do manancial, cujo produto final é uma água potável de grande qualidade. Agora, que obedece todos os parâmetros da Organização Mundial de Saúde, que é quem cuida da qualidade de água a ser distribuída para fins de potabilização. Recentemente a gente teve um problema em Praia Grande, muita denúncia falando sobre a qualidade da água que era fornecida nas casas. A água chegava com um aspecto barrento, às vezes com cheiro, as pessoas reclamando que não tinham condições de beber aquele tipo de água, ou lavar uma roupa, ou cozinhar com aquela água. O que acontecia nesse aspecto, nessa ocasião? Fisicamente, você não tem, na água tratada pela Sabesp, a possibilidade de ter sujeiras que eventualmente pode vir dentro de um sistema de tratamento.
por má operação. O que você pode ter tido foi um surto de algas específicas que não fazem mal à saúde, tá? Que podem ter conferido esse aspecto à qualidade de água, pontualmente. Ou por excesso de calor, ou por excesso de chuva, ou por excesso de situações que criou ambientes próprios para a proliferação desses agentes, que é muito comum. Agora, quando a gente fala de tratamento de água, a gente também não tem como não atrelar isso à questão da saúde pública, claro, né? Uma água maltratada, o que ela pode ocasionar na saúde das pessoas? Todas as doenças causadas por vírus, bactérias nocivas, principalmente a região gastrointestinal, né? E outras doenças correlatas à proliferação desse tipo de bactéria. O que acontece? Quando a gente vai fazer o tratamento da água, tem uma fase desse tratamento onde a gente faz uma cloração. Coloca um oxidante na água, né, para você manter esse oxidante ativo, tá, por um período de distribuição dessa água até a sua utilização nas caixas d'água de cada residência. Tá? Então, você controla esse residual de cloro em 2 miligramas por litro, tá? Para que a população consuma essa água com esse residual de cloro, que aí você está impedindo que haja a proliferação de bactérias. Agora, não existe aquele papo de que a água de Santos tem cloro demais? Não existe cloro demais, não existe cloro de menos. Existe todo produto químico, ele tem uma meia-vida. O ozônio tem uma meia-vida, o cloro tem uma meia-vida, entendeu? E outros produtos oxidantes também têm uma meia-vida. O cloro, para fins de abastecimento de água, é aquele que tem uma meia-vida mais longa, tá certo? Ele se dissocia, se desprende da água e deixa a ponto zero com um tempo maior de permanência, tá? Então, o que existe são residências que estão próximo aos pontos de dosagem e de distribuição da água, são as primeiras residências a receber isso. Onde o cheiro vai estar muito mais forte, que você né? tem o cloro, que ele vai ter uma permanência, e as mais longínquas, que também tem que ter esse cloro para poder fazer. Então, você sente próximos às estações de tratamento de água, isso, quando você põe uma quantidade de cloro, que é aquela que vai garantir aquele residual de cloro para toda a água distribuída, né? E isso pode acontecer, mas é totalmente inofensivo. Fala um pouquinho sobre a questão dos descartes e dos efluentes, o descarte incorreto dos efluentes, que é aquele esgoto, né, líquido que a gente tinha falado, sejam eles domésticos ou industriais, eles trazem prejuízos para o solo, água e meio ambiente como um todo? Trazem prejuízos para todas as formas de contaminação, pelos contaminantes que estão agregados a eles, né? Mais acentuadamente, os efluentes industriais, que podem ter parâmetros de comprometimento com o meio ambiente, né, maiores do que os esgotos domésticos, né? Tudo baseado numa legislação pertinente, tem um grau de comparação, por exemplo, com o nível de degradação do esgoto doméstico. É uma relação que você tem de uma carga orgânica a nível de esgoto doméstico e a mensuração que você vai fazer no seu esgoto industrial. Essa correlação, ela é mais ou menos de 1:3, 1:4, 1:5, em função do processo industrial que você está dentro. Por exemplo, uma fábrica de produtos químicos, ela é mais nociva, entendeu? Sim. Do que uma fábrica de perfumes. Mas os dois são nocivos. E nesse os dois têm um quesito, grau de depuração. como é que fica a questão da cava subaquática de Cubatão, onde a gente sabe que todos aqueles sedimentos são resultado, né, da dragagem de produtos químicos? Isso.
Você tem que ter tratamentos específicos, é por isso que você tem programas e é feito na coleta da calha de Cubatão o desassoreamento e é dada a destinação correta para essa camada de lodo que você faz dentro do processo de desassoreamento. A estação de tratamento de esgoto, seja industrial, seja doméstica, ela realmente pega toda essa carga considerada poluição, tá? Ela abate isso a nível de eficiência do tratamento que é feito na fase líquida e ela gera um subproduto que é o lodo. Esse lodo é depositado nos decantadores das estações, seja ela de esgoto sanitário, seja ela de esgoto industrial. Ele é espessado porque ele tem muita água agregada a ele na fase de decantação. Então, você tem uma fase de adensamento ou espessamento do lodo para facilitar a desidratação desse lodo em sistemas de desidratação por centrifugação, por filtropressagem, por filtros a vácuo, que são vários, por belt press, são vários tipos de tratamento aplicados à parte de desidratação, retirada da água do lodo. O produto, que é um lodo, né, a gente chama disso, ele vai para uma destinação final, que é um aterro sanitário. Dependendo da qualidade do lodo, e ele é analisado, ele é controlado, ele pode ir para um aterro normal ou um aterro classe 2. Toda vez que ele tiver agregados produtos metais pesados, ele vai para um aterro classificado. E esse aterro classificado, ele tem todo o tratamento necessário. Tem todo o aparato para poder fazer a passivação desses produtos e o contato com o solo para penetração no solo. Ok. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre o tratamento de água e esgoto aqui na nossa região. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é tratamento de água e esgoto e eu converso com o engenheiro químico Carlos da Silva Paranhos Neto. Carlos, a gente está falando sobre a qualidade de água da Baixada Santista e você mencionou que aqui na nossa região é considerada uma água por excelência. Por excelência. Qual a diferença, então? Por que a gente sente diferença na pele, no cabelo, quando você usa a água da Baixada Santista e quando você vai viajar para outro lugar? Por que dá essa diferença? Pode ser por um problema de salinidade da água. Você tem tendências aqui a ter uma água mais salina do que normalmente você tem, mas dentro dos padrões de potabilidade regulados pela Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, você faz uma viagem para a Europa, você vai tomar uma água potável na Europa, você vai perceber que o gosto da água ele é muito mais acentuado no Brasil. Por quê? Porque as águas daquela região são mais calcárias do que outra região que você tem, né? O Brasil, em termos de qualidade de água, ele tem uma salinidade média, né, que é da ordem de 60 a 70 miligramas por litro, conferida nas águas de natureza geral dentro do território nacional. Cidades como Santos podem ter pequenas contaminações por lençol freático dentro dos seus poços, dentro das suas bacias, onde fazem com que essa salinidade seja maior. Por exemplo, águas muito salinas, você vai lavar seu cabelo com um tipo de shampoo que você está acostumado, você percebe que você não tem uma saponificação, ou seja, a quantidade de sabão, de espuma que faz no cabelo é diferenciada comparativamente a uma outra região que tem uma salinidade de água mais baixa. Isso pode ser uma coisa temporal, tá certo? Por efeito de contaminação do lençol freático, por água do mar, que não é uma contaminação, é uma entrada. E é isso. É algo que dá para se resolver claro. E claro, isso não contamina a água. Os parâmetros são muito, por exemplo, o parâmetro de salinidade de água, ele varia de 50, 60 miligramas por litro
a 200 miligramas por litro. Sim. Ou seja, com 50, 60, você que está acostumado a beber uma água, você não sente aquela salinidade. Mas o cara que toma água a 20 ppm de salinidade, no determinado lugar, ele vai achar a água salgada. Da mesma forma que se você for para a Alemanha, se for para a França, se for para Portugal, para a Espanha, você vai sentir que a água de lá é uma água mais, que nós chamamos mais dura, é uma água que tem mais calcário do que a nossa. O custo do tratamento da água no Brasil ainda é muito elevado? É considerado elevado? Não, ele não é tão elevado como outros países. Hoje você tem, basicamente, na Alemanha, um custo de água em Portugal, na Espanha, na França, custos de água que são da ordem de 5 a 6 euros por metro cúbico. Ao passo que no Brasil você tem um número que é metade disso. Então, o custo do tratamento de água no Brasil não é isso. O que acontece é, você subsidia, entendeu? Sim. Uma carga de impostos que são atreladas ao custo da água, que não é diretamente ligado ao custo de produção da água, e sim ao custo que o governo realmente impõe, né, com ICMS, com outros impostos correlatos, ao preço final da água formada. Né? Falando um pouquinho sobre a questão dos canais, tanto os canais naturais quanto os artificiais, é um assunto que vai ser abordado também no seminário? Também, também. Existem empresas dedicadas aos tratamentos de canais, e o que acontece das contaminações do canais é aquilo que a gente chama de esgotos fugitivos, ou seja, ligações clandestinas de esgotos nos canais, que deveriam correr só realmente água, conter água, assim, sem nenhum tipo de contaminação por esgoto sanitário. Sim. Né? Mas isso, infelizmente, não ocorre. O que acaba também afetando a balneabilidade das praias, claro, né? Claro, sem sombra de dúvida. Quando uma época de poucas chuvas, você sente mais acentuadamente que a qualidade de água daquele canal, ela tem uma contaminação muito maior do que quando chove. Ok, Carlos, sucesso no seminário. Gostaria que você fizesse um convite, então, para os nossos telespectadores. Pois é, dia 19, né? 18, desculpe. Dia 18 nós temos o seminário internacional, as empresas estarão presentes. A nossa empresa, a qual nós pertencemos, é um consórcio formado pela Aquamec e pela Enfio, que estão intimamente ligadas com todo o programa que houve por parte do governo estadual na Baixada Santista, desde 2007, com a implantação do programa de Onda Limpa. Acabamos de vencer uma concorrência em Ubatuba, relativamente a esse processo, que beneficiou Santos, que beneficiou Itanhaém, que beneficiou o Guarujá. Sim. E hoje vocês estão a níveis realmente de cobertura, seja por parte do distribuição de água potável, invejáveis, 93% de cobertura em termos de distribuição de água potável. Okay, então tá bom. Carlos, muito obrigada. Obrigado pela você sua pela participação. atenção. Sucesso. Está ótimo para todos nós. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.